Fala, guerreiros! Tranquilidade com vocês, família? Como é que vocês estão? Bora pra cima da 16ª rodada, daquele jeito, bora continuar seguindo aí, imitando, pontuando bem, naquele ritmo que a gente gosta. Nossa pontuação aí tá sendo 87 pontos. Infelizmente, o Matheus Pereira aí, ó, deixou a desejar. O técnico resolveu poupar ele e botar só ele no segundo tempo. Então, esse time aqui, ó, pode até conseguir segurar SG, acertamos aqui na defesa, ó. Seguramos aqui 2 SGs. Mas como a rodada foi uma rodada bem fraca para atacante e para meio-campistas, Neymar zicou, a Arrascaeta foi bem abaixo. Mas até que, na minha opinião, a gente fez uma boa pontuação na medida do possível. Se a gente pegar aqui, ó, o top nacional, vamos ver aqui o nacional. O top 5 do nacional, mais ou menos. Vamos lá. Ó, primeiro do Nacional, fez praticamente a mesma pontuação do que a gente. A gente até pontuou mais do que o primeiro cara que está em primeiro colocado no Nacional. Para você ver que o nosso pensamento tem lógica e que a gente está seguindo na lógica da rodada e na lógica da mitagem. Se o cara que é top 1 Nacional está pontuando menos que a gente, com praticamente o mesmo time, é porque a gente está no caminho certo. Faltou só um detalhe aí, faltou só um Alan Patrick no time aqui e ali, para a gente mitar de verdade aí, ó. Aí vamos pegar aqui mais um top do Nacional aqui, ó. Ó, 75 pontos. 72 e 68 pontos. Então, uma pontuação de 87 pontos nessa rodada aqui foi rodada fraca para atacante e para meio de campos. Ele tirou onda mais uma vez, o 100 só não veio por detalhe. O detalhe foi esse daqui, o Alan Patrick, que estava aqui no banco. Ó. Alan Patrick estava até aqui no time de titular, mas o Matheus Pereira entrou. A gente estava fazendo 100 pontos, mas o Matheus Pereira entrou. Aí os 14 foi pro banco e o Matheus Pereira ficou com essa pontuação miada dele aí. Mas isso aqui é passado, bora seguir a nossa análise aqui daquele jeitão, vamos que vamos para cima. Começamos com esse jogo aí, ó, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Palmeiras voltou a ganhar, falei para vocês que o Palmeiras ia voltar a ganhar e realmente isso aconteceu. Vai pegar o time do Fluminense, que perdeu para o Flamengo nos últimos lances. Se o Fluminense tivesse prestado atenção mais aí, talvez não teria tomado aquele gol para o Flamengo. E a lei do ex novamente prevaleceu. Lei do ex não é achismo, lei do ex é lógica. Muitas vezes acontece, tem pessoa que é achismo, não. Lei do ex acontece bastante. E nesse jogo aqui, ó, vamos ficar de olho em 3 jogadores. Primeiro, o goleiro Fábio, do lado do Fluminense. Sempre fazer um excelente campeonato. Bora ficar de olho no goleiro Fábio. Do lado do Palmeiras aqui, Piquerez, sempre vai ser uma boa. E o meio-campista, Maurício, se jogar. Vitor Roque ferrou também, mas não acredito que o Vitor Roque seria titular. Sempre fica em dúvida entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então vamos ver quem é que joga. Esse jogo aqui pode ser que seja uma boa, um jogador ou outro. Esse jogo aqui, ó, Ceará e Mirassol. Jogo que, na minha lógica, no meu pensamento e ao meu ver, Ceará e Mirassol é um jogo de gols. Então, pode ser que o centroavante aqui do Ceará, Pedro Raul, pode ser que ele volte a marcar nesse confronto aqui no Castelão. Vocês podem achar que eu estou brincando, mas o Pedro Raul quase fez um gol na última rodada e tirou o SG do Internacional aí. Então, ficar de olho no Ceará, Pedro Raul e o Galeno. Ambos podem ser uma boa. Do lado do Mirassol aqui, ó, simplesmente ele. Reinaldo. O cara tem 7 gols no campeonato e Pedro Raul tem 6 gols. Então, um confronto interessante para gols. Acredito eu que saia gols nesse confronto aí. Bora partir para esse jogo aqui, ó. Corinthians pegando o líder Cruzeiro na Neoquímica Arena. Aí você olha para esse confronto e você pensa, pô, o Corinthians vai ser amassado. O Corinthians não vai conseguir ganhar do Cruzeiro. Mas vocês têm que entender que o Corinthians é um time grande. O Corinthians é uma fase ruim, mas o time do Corinthians é grande e a torcida do Corinthians ajuda o time, impulsiona o time, inflama. Então, ficar de olho nesse confronto aí do lado do Corinthians aqui, ó. O Garro, excelente nome para a rodada.
O Garro, meio-campista do Corinthians, pode ser que ele apareça nesse confronto aqui, mesmo enfrentando o time do Cruzeiro, que é líder. Ficar de olho aí no Garro. O Memphis Depay, bom, eu não sei como é que tá a relação entre Memphis Depay e Corinthians, se tá boa, que no último jogo aí teve as notícias que o Memphis Depay preferiu ficar no vestiário, não quis ficar no banco. Eu não sei como é que tá aí no ambiente interno do Corinthians, mas se jogar é uma boa. Do lado do Corinthians aqui, é mais ou menos isso. Agora do lado do Cruzeiro, por enquanto, lembrando para vocês que isso aqui é uma rápida análise, eu vou fazer para vocês no top 5 da rodada aí, vou falar mais para vocês, o mercado nem abriu ainda. E do lado do Cruzeiro aqui, vamos lá. O goleiro Cássio, eu acho interessante. É uma lei do ex na defesa. O goleiro do Cássio saiu do Corinthians bem magoado, acredito eu. Que foi uma saída meia conturbada. Então, ficar de olho com o goleiro Cássio pode ser que agarre bastante contra o Corinthians, seu ex-clube. O Caio Jorge tem que estar no time de vocês, Matheus Pereira e o lateral William. Ambos são uma boa do lado do Cruzeiro. Talvez o técnico, porque o time do Cruzeiro vem pontuando bastante, vários jogadores com a média básica, então o técnico sempre pontua em cima disso. Então estou pensando aqui em colocar nesse confronto aqui o Caio Jorge, Matheus Pereira, o William e o técnico. Talvez um defensor por enquanto, mas não confiando muito nesse SG do Cruzeiro não, porque o time do Corinthians é um time que merece respeito, está numa fase ruim, mas é um time que na Neoquímica Arena o torcedor afiel e enche o estádio e os caras não querem fazer feio. Então ficar de olho nesse confronto aí. Vamos lá, partir para Vila Belmiro, quarta-feira, 9h30. Santos enfrentando o Internacional. Do lado do Santos aqui, é aquela loucura toda, né? Neymar na Vila é outra pessoa. Contra o Flamengo destruiu. Na última rodada, Neymar deixou a desejar, mas era contra o time do Mirassol arrumado. Vocês gostam de subestimar o Mirassol surpreende. O Mirassol está aí no campeonato, em sétimo colocado, como vocês podem ver aí, ó. Sétimo colocado, 21 pontos. Ninguém esperava nada do Mirassol, e o Mirassol está aí brilhando como o sol. Então, o lado do Santos aqui, o goleiro Brazão, pode ser interessante, pode aparecer no nosso time aí, do pré-time dos guerreiros aí. O goleiro Brazão, que me lembra bastante um pouco o goleiro Vanderlei, para vocês que são da época antiga do canal aí, época antiga aí do Cartola. O goleiro Vanderlei que fazia muitas defesas estilo Brazão. Porque quem vê a defesa que o Brazão faz aí, o Brazão qualquer besteirinha, pum, faz uma defesa difícil. Pum, outra defesa difícil. E nisso daí ele vai pontuando, pontuando. É estilo Vanderlei. Esse goleiro Brazão é um goleiro malandro. Então pode ser uma boa. Do lado do Internacional aqui, Bernabé, Aguirre. Ambos são uma boa, não para SG, mas sim para média básica e roubada de bolas. Goleiro Rocher, pensando em defesas, Alan Patrick. Por enquanto, esse jogo aqui são esses jogadores. Lembrando que eu vou fazer uma análise mais aprofundada aí, vou estudar mais a rodada, para fazer o top 5 para vocês, com detalhe, com carinho. Última rodada aí, top 5, indiquei o Hulk. Quem seguiu minha dica do Hulk se deu bem. Hulk foi o mito da rodada. Então bora partir aqui para esse jogo aqui, ó. Bragantino e Flamengo. O time do Bragantino contra o Flamengo sempre faz partidas interessantes. O time do Bragantino contra o Flamengo gosta de dar trabalho. Então, se o Capixaba jogar esse jogo pelas roubadas de bola, pela média básica, pode ser uma boa. O goleiro Cleiton também pode ser uma boa do Bragantino. Todo goleiro contra o Flamengo acaba pontuando bastante, porque o time do Flamengo chuta bastante. E do lado do Flamengo aqui, ó. O time do Flamengo é um time arrumado. Se o Flamengo segurasse esse G, seria perfeito. Do lado do Flamengo aqui, temos o Léo Ortiz, lei do ex, um goleiro Rossi, que acredito eu, que vai fazer a defesa desse confronto que o time do Bragantino em casa, ou como mandante, sempre ataca bastante o goleiro Rossi. Não é um goleiro que gosta de tomar bastante gols, sempre fazemos defesas aí. Então ficar de olho aí no Léo Ortiz, no Rossi, no Arrascaeta e a volta do homem, a volta do centroavante Pedro, que
tem 5 gols no campeonato. Tem até que bastante gols. 5 gols no campeonato. Pedro estava aí de mal com o Felipe Luiz. Uma última rodada fez gol, nada melhor que um golzinho, uma vitória, para amenizar a crise, para deixar a energia negativa para lá. Então, Pedro voltando ao time do Flamengo, e acredito eu que seja titular essa partida. Por que não escalar o Pedro? Pode ser que o Pedro apareça no nosso time aí sim. Então, bora partir aqui para o último jogo da rodada. Os 2 últimos jogos da rodada: Vitória Sport e Juventude e São Paulo. Do lado do Vitória aqui, tenho que destacar para vocês o Mateuzinho, meio-campista do Vitória. O Renato Kaiser voltou a fazer gol, fez um golaço. Eu estava assistindo o jogo, porque eu estava interessado nesse confronto para ver uma média básica de um jogador aí, chamado Mateuzinho. E o Mateuzinho, esse confronto aqui contra o Sport, pode ser uma boa. Bora partir aqui para o jogo Juventude São Paulo. O time do Juventude, no Alfredo Jaconi, é um time diferente. Normalmente o time do Juventude em casa tenta impor respeito, tenta jogar melhor. Mas o time do São Paulo até que está fazendo boas partidas. Luciano, destaquei para vocês no vídeo, se vocês verem no último vídeo aí que eu destaquei para vocês, bons reservas de luxo, eu marquei lá no vídeo, indiquei para vocês o Luciano, e o Luciano foi lá, meteu 2 gols contra o Corinthians. Então, o Luciano, essa rodada, é uma excelente. Ficar de olho aí, guerreiros. O Luciano, pela média básica, não por gols, mas pela média básica. Esses gols que ele está fazendo é bônus. Ele escala, eu sempre gosto de escalar o Luciano pela média básica, que não é de hoje que ele vem pontuando assim, é desde as antigas aí. E ele é o jogador que está chamando a responsabilidade no São Paulo aí. O Oscar se machucou, não sei se o Lucas volta agora. Então, o Luciano é o líder do São Paulo. Ficar de olho no Luciano, que pode ser uma boa essa rodada novamente. Do lado do Juventude, goleiro Gustavo, um ótimo goleiro, sempre gosto de mencionar o goleiro Gustavo. Um zagueiro do Juventude pode ser uma boa também, e o goleiro Gustavo. Ambos são boas opções e barata. Então é isso aí, guerreiros. Por enquanto, essa aqui é uma leve análise da rodada. Esses jogos aqui, pelo jeito, não vai ser válido por Cartola. Então é isso aí, guerreiros. É isso aí, família. Eu vou deixar o time para vocês aí. Fé em Deus, nas crianças.